menos 30 cidades estão com focos ativos de incêndio. Informação que é do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Todas elas também estão em alerta máximo para grandes queimadas. 2 funcionários de uma usina em Urupês morreram tentando combater as chamas. E algumas rodovias estão interditadas. Entre elas, a rodovia Carlos Tonani, próxima à cidade de Sertãozinho. E um vídeo mostra a gravidade desse caso. As imagens que a gente vê agora mostram esse cenário, são impressionantes. As chamas, elas formam uma parede alta de fumaça preta que se espalhou por toda a região. O vermelhão de terra misturado com tudo que tem direito. Olha isso. E o sol. Bom, aí só. Nem sai esse coitado. O céu tá assim, ó. Não é nublado. É somente fumaça. Ó, outra fuligem passando. Faz décadas que a mudança do clima da Terra é tema de conferências internacionais, protestos e relatórios alarmantes. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Eu sou Camila Veras Mota e este é mais um capítulo da nossa série especial 21 notícias que marcaram o século XXI. Hoje vamos falar da corrida contra o relógio para tentar salvar a Terra como a conhecemos hoje. E por que é tão difícil alcançar um consenso em torno de um problema que afeta todos nós. Antes, vamos lembrar o que está em discussão, os gases de efeito estufa. Alguns gases, principalmente o dióxido de carbono, têm a capacidade de prender o calor que vem do Sol e impedir que ele volte para o espaço, tornando a Terra mais quente nesse processo. Durante boa parte dos últimos 800 mil anos, a concentração desses gases na atmosfera ficou em torno de 280 partes por milhão, o que significa que havia 280 moléculas de gases por milhão de moléculas de ar. Só que desde a Revolução Industrial, nos anos 1850, quando começamos a usar intensamente combustíveis fósseis para produzir, consumir e nos deslocarmos, a concentração de gases de efeito estufa subiu mais de 50%. Olha só, entre fevereiro e março de 2021, os níveis de CO2 na atmosfera passaram de 417 partes por milhão. As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais sentidas no planeta, mas nas redes sociais você encontra um grande número de posts negando participação dos seres humanos nessas transformações ou até mesmo negando que elas estejam acontecendo. Há anos, pesquisas demonstram que as mudanças climáticas não são apenas reais, como vêm se incorporando ao nosso dia a dia numa velocidade alarmante. São enchentes e incêndios em patamares fora do normal e ondas de calor que levam, por exemplo, as temperaturas na gelada Sibéria para perto dos 40 graus Celsius. Mas os negacionistas continuam com muito espaço e público. E, segundo especialistas, informações imprecisas ou enganosas podem atrasar ou impedir a solução do problema. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu falo de 4 afirmações falsas sobre as mudanças climáticas, já desmascaradas pela ciência. Como chegamos à constatação de que a Terra vive um processo de aquecimento desde o fim do século XIX? Diferentes indicadores independentes mostram que a temperatura média global vem subindo desde o ano de 1850, uma elevação de 1,1 grau até os dias de hoje, que aparece em um padrão claro, quando se observa os principais registros meteorológicos. O aquecimento se traduz em consequências bem amplas. A água dos oceanos está se aquecendo e o nível do mar vem subindo. Isso se reflete também na extinção de espécies de animais e na ameaça ao abastecimento de alimentos, já que as safras ficam incertas. É o caso da atual crise do azeite de oliva, que a minha colega Thaís Carrança abordou em um vídeo do nosso canal. A Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX é apontada como um marco do processo de aquecimento, com um aumento considerável na emissão de gases do efeito estufa, caso do dióxido de carbono e do metano. Em menos de 200 anos, a atividade industrial humana causou um aumento de 50% na quantidade de CO2 na atmosfera. A estimativa é de que as concentrações médias de CO2 na atmosfera tenham ultrapassado as 400 partes por milhão. Antes da era industrial, esse indicador era de 228 partes por milhão. Desde que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, o clima global passou por períodos naturais de aquecimento ou resfriamento.
A nossa espécie, Homo sapiens, surgiu há 350 mil anos mais ou menos. Sabemos que ocorreram várias eras glaciais muito antes da existência dos humanos. Nós já tivemos um período de 300 milhões de anos, seguidos de neve e gelo, e também um período de temperaturas bem elevadas, 34 milhões de anos atrás, quando até crocodilos circulavam pelo Polo Norte. Entre os fatores de mudanças naturais estão o aumento ou a redução na atividade vulcânica e na radiação solar, entre outras causas de modificação do clima global. Uma dessas mudanças naturais ocorreu, digamos, bem mais recentemente, o intervalo entre os séculos XIV e XIX. Os cientistas chamam esse período de a Pequena Era Glacial, quando os glaciares das montanhas se expandiram devido a um declínio global das temperaturas, algo que provocou mudanças sociais gigantescas no mundo. Mas como sabemos que dessa vez as mudanças climáticas têm como principal vetor a influência do homem? A ciência do clima envolve dados de oceanografia, meteorologia, química, física e biologia. Os modelos conseguem, analisando padrões, separar o que seria causa natural e o que foi a mão da humanidade. E os dados mostram que a concentração de CO2 preso na atmosfera aumentou dramaticamente nos últimos 150 anos, período em que os humanos começaram a queimar mais carvão, petróleo e emitir gases com efeito estufa. Isso levou os especialistas a concluir que este padrão de aquecimento global não poderia ter uma causa natural. Segundo dados publicados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura da Terra aumentou em média 0,08 graus Celsius por década desde 1880 até o presente. E esse aumento é em grande parte impulsionado pelas últimas 4 décadas. Os 10 anos mais quentes registrados ocorreram todos desde 2010, sendo de 2023 o mais quente de todos. 2023 também é o primeiro ano a subir cerca de 1,4 graus Celsius acima dos níveis pré-revolução industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Entre aqueles que questionam as mudanças climáticas, existe a ideia de que o nível do mar permanece o mesmo. Os principais institutos científicos do mundo apontam dados que desmentem essa ideia. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, monitora os níveis dos oceanos através de medições de satélite desde 1993. Essas observações demonstram que houve um aumento de mais de 100 milímetros no nível do mar desde aquele ano. Em 2022, o nível médio do oceano estava 101,2 milímetros acima do nível médio de 1993, segundo a medição. E quando olhamos para os últimos 100 anos, com base em registros anteriores, o nível médio do mar já aponta para uma elevação entre 160 e 210 milímetros. A causa apontada é o derretimento de geleiras e mantos de gelo, que aumentaram o volume de água nos oceanos. Além disso, a água tem a propriedade de se expandir quando aquecida, o que também afeta os níveis de inundação dos mares. Assim como o aumento das temperaturas na superfície, a elevação do nível do mar também ocorre numa velocidade rápida, fazendo com que as populações costeiras fiquem vulneráveis a inundações. Um exemplo citado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos é que as inundações da maré alta nos estados costeiros americanos estão entre 300% e 900% mais frequentes atualmente do que foram há 50 anos, o que também foi influenciado por mudanças da terra devido à erosão e bombeamento de petróleo e águas subterrâneas. Nas redes sociais, alguns posts falam que as mudanças climáticas são um problema dos países desenvolvidos ou que é uma conspiração dos países ricos para impedir o crescimento das economias em desenvolvimento. As emissões de gases de fato se originam principalmente nas nações mais ricas ou economias industrializadas, como Estados Unidos, China, Reino Unido e outros países europeus. Mas a realidade é que se trata de um problema global com consequências desiguais. Ou seja, as consequências climáticas estão afetando mais os países em desenvolvimento, os que menos contribuíram para criar esse cenário. Centros de pesquisa climática como a NASA alertaram que ondas de calor sem precedentes, tanto em terra como nos oceanos, estão por trás da maior frequência de incêndios florestais, secas prolongadas ou inundações devido a furacões e chuvas torrenciais. Rapaz, que tragédia, nunca vi isso. A ideia dos humanos administrando o mundo, os oceanos, as florestas, as paisagens do mundo, para além da nossa voracidade de
comer paisagens, a ponto de não ter o tempo de conhecer, devora antes de saber o que é uma das lições que nós estamos compartilhando, mas porque existe também um conjunto de ideias que faz com que um menino que cresce dentro da floresta deixe de querer seguir o que o seu pai e o seu avô fazia para fazer alguma coisa fora dali, longe daquele sistema de conhecimento. A visão utilitária que a ciência continua ainda reproduzindo sobre sistemas de vida pode ser um cacuete desse mundo utilitário, desse mundo que produz uma ideia sobre a vida que classifica, discrimina e seleciona o que é para continuar existindo e o que pode ser deletado. Essa seleção da vida, ela tem contado com uma contribuição luxuosa da ciência, digamos assim.